Êxodo 15, 15 e 26. Êxodo 15 e 26. Amém? Verso 26 diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, querido. Orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado. Obrigado porque o Senhor vem. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa herança. Não temos nada melhor que o Senhor e não tem nada que o Senhor possa nos dar que seja melhor do que o Senhor. Nada te substitui. Que o teu Espírito nos tome agora e que o nosso coração seja teu. Prende a nossa mente cativa nesse lugar. Para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós pedimos. Amém. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre doenças psicossomáticas. O tema da minha palavra é justamente essa: doenças psicossomáticas, a epidemia dessa geração. Nós temos entendido, querido, e a medicina atual ela tem afirmado que emoções como falta de perdão, ódio, pesar, medo, preocupações, enfim, tristezas, tudo isso, queridos, são causas ou são enfermidades que nos acometem por causa dessas emoções. A estatística é de 60% para 100%. E é também comprovado que muito desses males dos quais nós somos acometidos, querido, eles se derivam na nossa mente. A medicina chama essas enfermidades de doenças psicossomáticas, sendo que psicólogos e terapeutas, eles dizem que são patologias que têm a mesma origem comum: a nossa mente. A nossa mente. A palavra psicossomática, ela é uma palavra de origem grega, preste atenção. E ela é a junção de duas palavras: psique, que é alma, e soma, que é corpo. Então, são males originados daquilo que ocupa a sua mente. São males que estão queimando aqui dentro, querido, e gerando tensões emocionais absurdas. A força dessa tensão emocional, querido, é um negócio tão forte que ela é capaz de transformar o nosso corpo de uma forma considerável. Quer um exemplo? As gravidez psicológicas. O desejo da mulher é tanto que o corpo dela começa a reagir por causa dessa tensão emocional.
que ela está despejando sobre o corpo. Isso sem falar naquelas tensões mais perigosas, mais fatais, como por exemplo ataques cardíacos, que se desencadeiam por causa da raiva, por exemplo. Raiva em todas as suas extremidades, em todos os seus graus. Isso sem falar em câncer. Câncer de todas as formas, de todos os jeitos e em todos os lugares. E a famosa depressão. E sabe qual é a parte interessante disso? É que a sociedade vai reagindo a isso. O que parece que vai realmente virando uma epidemia. E é interessante porque no século passado, querido, o que prendia o foco, sabe, tanto da medicina e amedrontava a sociedade, eram as bactérias. Agora, o que chama a atenção é justamente essa tensão mental. A tensão mental. E sabe qual é a parte complicada disso? Ou a parte ruim desse processo? É a aplicação de drogas. É o uso de medicamentos. É o receitar comprimidos. Me entenda. É esse tipo de receita para curar ou para conter o mal que é psíquico. Para buscar paz. Quando na realidade, o que isso faz, querido, é dopar o paciente e fazer ele ficar viciado. E aí gera uma falsa solução. Com isso gerando uma falsa paz, porque na realidade você não está sendo curado. Você está ficando adormecido. Sendo que paz, querido, nós sabemos, a paz para a gente não é só um sentimento, a paz é uma pessoa. Uma paz real, uma paz que não é efêmera. Ele mesmo disse, olha, eu vos dou a minha paz eu deixo com vocês. Agora presta atenção, não é uma paz como o mundo oferece para vocês. Por isso, não se turbem o vosso coração e não tenham medo. É o que esse Jesus deixa para nós, querido. Ou seja, uma paz que vai exceder qualquer entendimento humano. Mas o problema não é exceder o entendimento humano. O problema é que há momentos em que essa paz vai parecer uma loucura. Vai parecer uma loucura. Por causa do desespero em nossa volta. E aí quando você consegue ter controle em Cristo, você é louco. Mas essa que é a paz real, querido. Isso aqui que é o fato, é que os nossos pensamentos têm uma ação direta sobre o nosso corpo. Direta. O nosso corpo reage a isso. E é interessante que os estudiosos já costumavam dizer, mente enferma, corpo doente. Mas a palavra de Deus, queridos, já traz esse alerta para nós antes de Cristo. Olha o que diz Provérbios 23. O que a sua alma imagina, ela é. Ou seja, a gente já tem esse domínio. Aquilo que nós pensamos pode somatizar em nossos corpos, querido. Isso é sério. Por isso, quando você está ocupando a sua mente com pensamentos de medo, de angústia, de insegurança, de preocupação, amados, é fato. Esses pensamentos vão começar a reagir no seu corpo com um monte de enfermidades. Um monte de enfermidades. E nós temos que se atentar para isso. A mente é um lugar perigoso.
Você não consegue dominar a sua mente. A prova disso é que você fica aqui, às vezes olhando para mim, você está longe. Mas talvez o seu desejo seja de prestar atenção. Mas olha, vai embora. O diabo não consegue dominar você. Deus não domina a sua mente. Não é que ele não quer, ele não domina. Porque se ele fizer isso, ele vai fazer de você um robô. Então, sendo a mente uma função da alma, o que eu tenho que fazer? Qual que é a solução? Transformar. E no caso específico da mente, querido, é preciso que ela se renove todo dia. Todo dia. É por isso que nós temos que nos alimentar todo dia. Para que a mente, querido, não seja o gatilho da sua ruína. O gatilho da sua ruína sentimental. O gatilho da sua ruína profissional. O gatilho da sua ruína pessoal. Psicológica, espiritual. Sim. A gente acha que quando a gente chega em Cristo e começa a ter algumas experiências, querido, a gente acha que está em um monte de coisa. Não, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a nossa mente vai nos enganar dentro desse processo. E eu tenho, querido, que me apegar a isso, porque a mente pode escravizar você. Amados, todo complexo nasce na mente, toda fobia é na mente que ela nasce, o vício é na mente. É por isso que vem as preocupações. É na nossa mente. Nasce nela e reage no nosso corpo. Agora presta atenção. Sabe qual é a semente que Satanás planta na sua mente para desencadear todo o resto? Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade, querido, é um negócio perigosíssimo. Amados, a ansiedade, ela consegue, olha só, a ansiedade, ela consegue pôr uma pressão, um estresse tão forte sobre o coração, que nenhum outro estímulo na vida consegue fazer. Ansiedade. Isso aqui que é interessante, a Bíblia não diz, não fiqueis depressivos, diz, eu nunca li, se você ler, por favor, me ajuda. Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E, amados, nós precisamos se atentar para isso. O que é ansiedade? A ansiedade, querido, ela é um estado psíquico onde é gerada uma apreensão, um medo. Sim. Onde é gerado, querido, um medo, sabe, provocado pela antecipação de situações, sejam elas agradáveis, desagradáveis ou até perigosas. O que a gente faz? Fica ansioso. E sabe o que é interessante? Até certo ponto, ela é considerada uma reação natural do ser humano, porque ela, em alguns casos, ela pode ser útil. Ela pode ser útil para gerar adaptação. Ela pode ser útil, querido, para justamente gerar algumas reações diante de medo e de antecedências. Mas é difícil porque a gente não consegue ter controle. E aí, ela vai se tornando uma patologia sistematicamente generalizada, querido, a partir do momento que ela chega em um valor tão alto que ela começa a interferir no desenvolvimento natural da vida do ser humano. Ou seja, quando ela começa a gerar desequilíbrio. Aí ela é perigosa. Entende isso? Está entendendo? É um mal. Eu anotei aqui algumas patologias que são causadas
hipertiroidismo, ansiedade, crise de pânico, fobias, perturbação obsessiva compulsiva, meu Deus do céu, síndrome de pós-estresse traumático, depressão, psicose. Querido, essa é tensa. A psicose, você perde a noção da realidade. E a última que eu coloquei, perturbação maníaco-depressivo. Isso é sério. Parece um monte de nome engraçado, querido, mas é sério. Por isso que Deus, pensando no seu bem-estar físico e mental, olha o que Ele escreve. Vocês conhecem. Não abra, me ouça. Não andeis ansiosos pela vida de vocês. Vou continuar. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com aquilo que haveis de vestir. Aí Jesus pergunta: não é a vida mais do que o alimento? A sua vida não é mais valiosa que aquilo que você come? Não foi o seu alimento que precisava de um Salvador, era você. E aí ele continua perguntando: e o corpo não é mais importante do que as vestes? O Flavinho abriu hoje o culto falando justamente isso. Querido, vamos parar para pensar. Você se preocupou com a roupa, você se preocupou com o perfume, você se preocupou com tudo externamente, mas como é que está o seu coração? Para vir adorar o Deus que te deu ar. Vou continuar, a Bíblia é show. Não andeis ansiosos. Esse versículo que eu li, Mateus 6,25. Mateus 6 é fantástico. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Preste atenção, amado. Olha para mim, olha com meus olhos verdes aqui. Preste bem atenção, essa parte você precisa guardar. Olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Está aqui. Por que Deus, querido, se preocupou em nos alertar sobre isso? 2000 anos atrás, um pouco mais já, Jesus já estava falando sobre isso. E esse último versículo que eu li, Paulo escrevendo aos Filipenses, é tão atual. Por que Deus se preocupou com isso? Amados, Deus tem um plano através de você, não é só em você. Sabe por que Ele se preocupou? Porque a ansiedade, querido, pode nos levar a uma morte prematura. Ai, não morreu, era tão novo, né? Estava tão bem, caiu. Amados, a ansiedade tem levado milhões de pessoas a morrerem. Agora, atualmente. Isso é muito sério, querido. O estilo de vida estressante que a gente leva é que nos leva a esse quadro terrível. É correria, é trabalho, sabe? Você não é máquina. Eu preciso ganhar dinheiro enquanto eu estou novo, porque quando eu estiver velho, fala para Abraão. O que você precisa conquistar? O que você precisa conquistar nessa terra que vale a sua vida? O que, querido? Nós temos que se preocupar com isso. Mas a palavra já nos dá de cara. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 12.
A ansiedade no coração do homem o derruba. Salomão disse isso. Salomão não viu Cristo. A ansiedade no coração do homem vai abater ele, vai jogar ele no chão. Mas aí ele completa. Mas a boa palavra traz alegria à alma. A boa palavra. Amado, isso é maravilhoso. Querido, preste atenção. A ansiedade não deixa você andar em fé. E sem fé, cara, esse versículo me atemoriza. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente nem se preocupa em agradar. Nem se preocupa. A gente canta sem entender se realmente ele vai gostar, achando que ele está preocupado se eu vou acertar a letra ou não. Se eu vou pregar bem, vocês vão gostar. Amados, é isso que é maravilhoso em Deus. Ele enxerga muito além. Sem fé é impossível, mas a ansiedade, ela elimina a sua fé. Amados, a ansiedade, ela desfoca a nossa visão de um Deus provedor. De um Deus que pode todas as coisas, querido. A ansiedade aprisiona a gente na dúvida. E aí você não consegue enxergar o que Deus tem para a sua vida. Isso é sério, querido. Quantos cristãos estão no nosso meio, querido? Eu falo no Arraial todo. Nesse mundo gospel maravilhoso. Sofrendo. Doentes. Sabe? Ansiosos. Uma ansiedade gerada por uma desconfiança na própria palavra de Deus, querido. Olha o que nós acabamos de ler da palavra. A ansiedade rouba o seu vigor físico. Ela tira a esperança, ela tira a expectativa. Ela elimina. Querido, ela te deixa angustiado. E aí a pior parte, quando você começa a chegar nesse nível, ela te faz ir a Deus cheio de dúvida, cheio de questionamento. Cara, pô, será que Deus vai curar? Nossa, será que Deus vai prover? Nossa, será que Deus vai fazer? Nossa, será que Deus está me amando? Nossa, será? Amado, isso vai adoecer você. E é tudo que o diabo quer. Mas a gente vai alimentando essas coisas. Amado, presta atenção. Isso nos tira do foco de toda a realidade espiritual. E eu poderia falar um monte de coisa, mas eu vou falar só uma parte dessa realidade espiritual. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir que eu não amo os que amam a Deus. Eu amo é o início. Todas as coisas. Não é quando chover. Não é quando sua despensa está cheia. Não é quando seu time ganha. É todas as coisas cooperam. Você ama a Deus? Porque cooperam para aqueles que o amam. E aí Jesus vem e diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda esses mandamentos, esse é o que me ama. Você entende? Amém. Querido, não tem ponto sem nó. Eu sou muito apaixonado por tudo isso, sério. Muito apaixonado por tudo isso. Você não pode dominar a sua mente, mas você pode enchê-la. É ou não é? Você escolhe o alimento com o qual você quer nutrir. Você escolhe o alimento que ela vai receber. E você vai rejeitando aquilo que você não quer que fique. Amados, é sério. Assim, talvez aconteça só comigo, porque eu sou um pecador miserável. Mas tem hora que sobe, cara, é vomitado nos pensamentos assim: meu Deus, não fui eu. Esse negócio aqui não fui eu, pai. Nossa, Deus me livre. Você tem que rejeitar. É por isso que a Bíblia diz que os meus olhos é a janela da minha alma. Então eu estou recebendo informações e isso está ficando na minha mente. E se você só tem pensado besteira, parabéns, a culpa é sua. É o diabo nada, cara. O diabo aproveita que você está vendo e aí, ó, coroa.
sabe, decora o resto. É você que escolhe o alimento. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é fantástico. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estava até esses dias pensando com o Serginho e o Fernando, aí veio um assunto assim, eu falei, oh, peraí, que tem um versículo na Bíblia que vai nos quebrar se a gente falar sobre isso. Está aqui, amados. É você que busca. Tem mais. Provérbios 4. Cara, Salomão, vou te falar um negócio. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração. Agora, olha só. Esse versículo 22 de Provérbios 4. Porque são vida para os que as acham, e saúde para o teu corpo. Está aqui. É por isso que nós precisamos, querido, ocupar nossa mente com isso. Preste atenção. Eu não estou, fique claro, eu não estou pregando positivismo. É palhaçada, até porque o conceito do positivismo é que seja eliminado todo conhecimento religioso ou teológico. Eu não estou ensinando para você determinismo, essa é pior ainda. Que diz que todo acontecimento reage pela determinação. Aí, por causa dessa ideia, está cheio de crentinho cristão determinando o que Deus vai fazer, como se Deus fosse o seu gênio da lâmpada. Mas só que a galera, cara, o ser humano é muito esperto. E aí o que eles fazem? Ele pega essa palavra determinar e aí deixa ela mais gospel, né? E aí não, querido, não é determinar, é profetizar. E aí sim, se você profetizar, Deus é obrigado a fazer para você. Sério? Sério? Onde é que você vê Paulo determinando? Na sua vida tem? Quem ele é? Amados, longe disso, eu não estou enchendo a sua mente com esse lixo antibíblico que estão pregando por aí. Eu vou determinar a minha bênção. Sério? É fácil assim? Para que eu estou andando de carro velho? Para que minha conta está vazia então? Só profetizar. Como se Deus fosse o nosso servo. Eu vou criando esses mecanismos, querido, para tentar manipular Deus. É o que eu vejo. Não é isso. Não é isso que eu estou ensinando para você essa noite, querido. O que eu estou querendo dizer é que você precisa se apegar. Você precisa se ater com todas as suas forças aos princípios da palavra de Deus. E aí você começar a usufruir isso na sua vida física e mental. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento. Porque até dentro do nosso mundo aqui, eclesiástico, o fanatismo pode estragar tudo isso. Você fica louco. E crente louco é um negócio louco mesmo assim, varrido, um negócio esquisito, é tenso. Mas é isso, amados. Amados, quando Moisés estava ainda no Egito, estava surgindo naquela época, estava florescendo um livro de medicina chamado Papiro Hermes. Esse livro contém 700 fórmulas mágicas
e mais um punhado de receitas médicas. Naquela época, os caras conseguiram descrever nesse livro todo o sistema circulatório humano de forma precisa. Então, quando Moisés estava no Egito, ele tinha acesso a isso. Só que quando Deus chama Moisés e apresenta os mandamentos que o Senhor tinha para ele, Moisés deixa tudo isso para trás, e ele resolve se apegar à palavra de Deus. E com isso, foi gerado em Israel, no Antigo Testamento aconteceu muito isso, um processo muito interessante, que regia a vida do povo no Antigo Testamento. Eram 3 formas, 3 etapas. Primeiro, era o que Deus dizia. Depois, o que o povo fazia. E aí, o resultado de tudo isso. E aí, esse processo se estende também para o Novo Testamento e para nós. E como é que funciona? É o que Deus diz. Nós pegamos isso, o que nós fazemos, e aí nós temos o resultado disso. É assim que a nossa vida tem que funcionar. Na verdade, funciona. E sabe o que é interessante? Quando você olha para o contexto dessa informação, querido, você percebe que se nós tivéssemos um conhecimento maior das Escrituras, muitos dos males que nós sofremos poderiam ser apaziguados, amenizados. É por isso que Jesus chega e diz: olha, cara, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês querem fazer do seu jeito, vocês querem ficar manipulando para ficar bom. Não, vocês têm que ir lá, vocês têm que buscar, vocês têm que entender para que vocês não sofram. E aí o povo sofre porque não tem conhecimento, e aí engole qualquer coisa que tenha Deus na frente e Jesus no começo. Amados, todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, nós vamos colher o resultado disso. Todas as vezes que nós ignoramos uma direção de uma pessoa de Deus na nossa vida, você vai colher um fruto disso. Isso é fato. Amados, se apegue à verdade, e ela vai guardar você. Deixe a Escritura impregnar a sua vida, querido. Até o seu vigor físico vai ser renovado. É assim que a gente avança. É ou não é? Querida, é fácil ser cristão? Cara, só se for para vocês. Eu estou esperando as flores do jardim faz tempo. Mas não é. Mas como é que você consegue avançar? Porque a palavra do Senhor vai se renovando e fortalecendo o teu corpo. Davi canta isso. É por isso que nós temos que lutar contra o pecado, porque ele vai nos adoecer. E ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos adoeceram e a minha carne começou a apodrecer. Eu preciso me atentar a isso, querido. Quando você faz da palavra de Deus o seu estilo de vida, querido, não vai faltar paz no seu coração, não. Porque quem é o Verbo que se fez carne? É Cristo. Entende isso? Eu fico imaginando, na época dos discípulos, somente Paulo, né, que viajou muito, e ele tinha essas angústias que nós temos, ele tinha essas coisas, irmãos, homem. Hoje, como é bom, você pega o celular, Fernandinho, olha por mim aí, brother, tá esse aqui, tá, o dia mal. Não, beleza, eu vou ajoelhar aqui agora. Imagina Paulo escrevendo. Uma semana, chegar 2 semanas. Alguns lugares tinham que ir de navio. Só. Mas firme. Firme. Mas eu preciso entender que é isso o processo. Quanto mais eu me apego à palavra de Deus, quanto mais eu torno ela
o meu modo de vida, mais guardado é você. Não tem argumento contra a verdade. Mas a parte ruim é o seguinte: quando falta zelo, quando falta cuidado, quando falta, querido, sabe, atenção com esses mandamentos de Deus, vai gerar justamente o inverso. E é isso que acontece hoje, querido. Uma geração de cristão fraco, melindrosa, sem compromisso a não ser com eles mesmos. Um povo, querido, que se Satanás aparecer, acabou. Fica alguém endemoniado, todo mundo sai correndo para longe do cara, em vez de ir para cima. O patrão, ou sei lá, ou o pai, fala alto e tal, ameaça, você já... Essa geração, querido. Igreja cheia de pessoas que estão lá todos os dias, mas a verdade não faz efeito nenhum. Igreja cheia de pessoas, querido, doentes, depressivas, cristãos. E aí, um espírito, amado, isso é muito sério. Ano passado foi um dos anos em que houve mais suicídio de pastores. Um espírito de suicídio dominando um povo que recebeu o espírito de vida, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Mas ele não flui. E tudo isso é resultado das motivações erradas. As pessoas estão vindo para cá, as pessoas estão caminhando para as igrejas pelos motivos errados. É tenso. E aí, amados, o resultado de tudo isso é justamente, preste atenção, pouca fé e muita ansiedade. É o que acontece. Um grão de mostarda, você derruba um monte. Os caras não tinham esse prazeroso momento que nós temos aqui constantemente. Os caras não tinham esse acesso a ter sempre um irmão, a ter sempre alguém para falar. Toda esquina aí tem um pastor para você ligar. Não tinha. E a nossa fé, querido, você já viu um grão de mostarda? É humilhante. Eu me lembro quando eu fui, primeira aula de seminário. O professor entrou na sala, e aí ele olhou pra gente e falou assim, desse jeito, vocês já viram um grão de mostarda? Eu falei, não, né? Imaginei que era o tamanho de um pouco. Nossa. Aí eu vou pegar um grão de mostarda para vocês verem. Abriu a Bíblia dele e tirou aqui. Falei assim, senhor, eu tenho que morrer. A minha fé era desse tamanho, o que eu estou fazendo aqui? E ele falou, se vocês não tiverem noção de que vocês precisam de fé para permanecer até o fim, levanta e vai embora. Cara, eu só não fui de vergonha, porque o pastor ele não mata, ele estava pagando metade. A gente não tem. E a gente não se preocupa. Essa é a pior parte. Amados, olha só. Eu não estou dizendo que você não pode passar por isso. Eu não estou dizendo que você está imune à ansiedade e, consequentemente, a uma depressão. Não estou falando isso. Também não estou dizendo que você não pode ter um esgotamento físico, mental, espiritual. Não estou falando nada disso. Todos nós, amado, todos nós corremos esse risco. Não importa o quanto eu seja alto no nível. Mas o que eu estou dizendo é que você tem um pastor que é bom. Um pastor que te deu um espírito, e um espírito que está dentro de você, um espírito que vai conduzir você, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte.
Porque muitas vezes é lá que nós estamos, é ou não é? Porque, amado, as nossas escolhas sempre nos jogam para lá. Parece que tem situação que a gente nunca sai do vale da sombra da morte. Mas Ele vai estar lá com você. Apenas creia. Não desista. Lute com todas as suas forças contra esse governo da ansiedade sobre você. Ele quer, sabe, a ansiedade quer escravizar você pelo medo, pela insegurança, escravizar você com medicamentos para o resto da vida. Nós temos que enxergar isso. Você tem um governo sobre você. E Ele é Senhor sobre os seus dias e sobre toda a sua vida. Ele é Senhor. Eu preciso me apegar a isso. Um Senhor que nos trouxe uma verdade, que nos liberta, querido, em todos os sentidos da nossa existência. Deixe o seu coração se alegrar com isso. Porque, amados, enquanto você estiver nessa terra, e enquanto você estiver nesse corpo aqui, todo dia a ansiedade vai bater na tua porta. Todo dia. Mas quando isso acontecer, se apegue ao Senhor. Rejeite isso. Diga, olha, eu escolho Deus. Eu escolho crer. Ainda que eu tenha que perder tudo. Eu escolho Deus ainda que meu corpo sofra. Ainda que me abandone. Eu escolho Deus, querido. Eu preciso mergulhar nisso, querido. Olha, nós precisamos dele mais do que comida, mais do que ar. Querido, nós precisamos de Deus mais do que saúde. Porque não adianta eu ter tudo isso e não ter Ele. É como não ter nada. Entende isso? Eu não sou contra. Eu só estou dizendo que nós estamos afundando naquilo que o conceito humano traz, querido. Mas se o irmão falar com você, socorra ele com a verdade. Ore, abrace, há um espírito de vida sobre você. Eu achei muito bacana uma vez, estava igual agora, né? Todo mundo gripado. Aí estava gripado eu, o Fernando, a Jéssica, acho que a Adriana a gente veio por deixa queimar. E só o Serginho bom. Aí o Serginho, não, me abraça que eu vou lançar saúde sobre vocês. Falei, então abraça mesmo, porque está tenso aqui. Mas é isso. Não tenha vergonha. Mas saiba aí. Entende isso, somos todos iguais. Todos iguais. O que muda, ou que existe diferente entre você e Paulo, é a responsabilidade. Ou você citar um monte de coisa, coragem, ousadia, um monte de coisa. Mas acima de tudo, a responsabilidade. Você é responsável pelo meio do qual você faz parte. O que essas pessoas têm visto em você? Morte? Querido, a gente sai de casa quase arrastado. Meu Jesus. Sabe o que eu gosto de Deus? É que Deus não está no meio. Que isso, pastor? Já viu? O dia que você está querendo dar um tiro na cabeça, senta alguém do seu lado e fala, nossa, Reginaldo, você é pastor, né, velho? Nossa, velho, olha por mim, senão eu vou morrer. Nossa, então me abraça que eu vou morrer junto. Você já viu isso? O dia que você está mal, chega alguém pedindo socorro, porque Deus é Ele em você. E aí você começa, não, cara, nem você não acredita, não, acredita em Deus, Deus vai fazer, né? Vai para a igreja, nossa, Deus do céu, agora eu estou aqui também. Entenda, é isso, e a gente está se preparando, amado, tem vida fluindo de você,
casar que eu vou ser feliz, que minhas filhas vão ser bonitas. Bom, pode falar o que quiser. Eu ouvi a vida inteira meu pai me chamando de burro e de vagabundo, cara. Quando Jesus me encontra, fala, não, era o diabo, não era meu pai. Então o diabo é mentiroso. Se apegue à verdade. Toda vez eu esqueço o nome do autor. Mas um desses heróis da fé aí, pós-apóstolos e pós-reforma, um deles disse o seguinte: olha, não ande na rua